Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite, tudo bem? O Gabriel já está no chat, nosso convidado já está aí no estúdio, né? Daqui um pouquinho vamos adicionar ele, tá ok? Beleza, pessoal? Muito bom, mais uma live quinta-feira, hoje é quinta, né? Onde fizemos uma live com Elton, né? Gostaram, pessoal? Né? A Gisele já está aí, a Gisele Vaga, boa noite, né? Está no chat, né? Quem já está no canal já entrou na frequência da energia crística, energia do amor, da nobreza, da humildade, da simplicidade. Não é isso, pessoal? Né? É isso aí que nós estamos precisando, né? Nobreza, né? Como eu falo, né? Você pode ser rico o que for, mas você pode lavar um copo, né? Às vezes, mesmo que você não tenha tempo, você pode. Esse ponto é fazer algum serviço que não é da sua área, né? Beleza, pessoal? Né? A Adriana, né? Já está no chat. Gabriel de novo, né? Beleza. O pessoal, faz o joinha, tá? O YouTube, a internet reconheceu o nosso canal, tá? Se não fizer o joinha, o canal não fica reconhecido, né? Beleza? Então tá bom. Vou chamar o nosso convidado, o Gleibson. Vem para cá, Dimensional. Tudo bem? Olá, tudo bem? Boa noite. Tudo bem com o senhor? Eu estou ótimo. Melhor ainda, encontrando um dimensional, tá? Graças a Deus, né? Sempre na frequência do amor, da humildade, da tolerância, que tudo dá certo. Isso, exatamente, né? Segundo os amiguinhos, né? Quem está no nosso canal, ou está vendo nossa live, já viu, ou está fazendo treinamento com nós temos um compromisso junto, né? Sim, todos, né? Estamos todos interligados, né? Como diz a teoria das cordas, né? Todos somos um ponto e cada ponto é interligado um com o outro. Chega até o canal que entrou na frequência, né? Está na frequência, não é isso? Isso. Beleza. A gente estava conversando, foi uns 2 dias atrás, né? Que eu nunca te vi, né? Você nunca me viu, né? Você disse que você tem um canal que tinha muita audiência, né? Tinha mais de 100 mil inscritos, né? De repente esse canal desapareceu, foi rastreado, né? Foi tomar, alguém tirou esse canal de você, né? E agora você está querendo começar tudo de novo. Mas o que você tem de conhecimento, tá? Veio de uma família de pesquisador também da área espírita, né? Então você vai passar para nós, vai se apresentar, né? Como você começou, o despertar seu, se foi através da mamãe, do papai, e você chegar quando chegou hoje, ou você teve uma caminhada praticamente sós? Primeiro, né, boa noite a todos, eu sou Gledson, né? Eu tinha um canal no começo, né? Ele era canal Universo Oculto. Inclusive, eu conheci até um rapaz aqui, né, que é o Wendel, um rapaz muito bacana, né? A gente tem a mesma linha de pensamento. E aí eu tinha muitos vídeos lá, tinha acho que na faixa de 60 vídeos. Então, fui postando vídeos e aí postava também algumas adivinhações também, né? E previsões, né? E aí também previ até a morte do Silvio Santos, né? Que ia acontecer até 2030. 2030 foi 2025, eu não me recordo bem. Mas aí esse canal foi hackeado, depois esse canal excluíram todos os vídeos, né? E aí eu fiquei aí uns 2 anos sem querer postar nada, né? Porque você fica ali, né? Chateado, um pouco chateado, né? Porque é um trabalho muito grande, né? Quem faz vídeo, quem faz live, quem tem seu canal sabe como é trabalhoso você fazer um vídeo, ir lá, editar, colocar o áudio no tom certo, tudo certinho, né? Colocar a vinheta, e aí vem alguém assim, exclui tudo, né? É bem complicado. Então, esse canal ficou parado, agora eu estou voltando com outro canal, que é esse que está no link, né? Inclusive, peço até para todos se inscreverem também, que estiverem vendo esse vídeo, se inscrevam no meu canal novo. O nome do canal é Caminho Iluminado que Leva a Deus, tá certo? Então, vou falar um pouco agora da minha vida, né? Eu venho de uma família de médiums, né? A minha mãe era médium,
Minha avó também era médium, minha avó era benzedeira, era a Dona Maria Francisca, e a minha mãe é Dona Maria, né? Ela tinha aí a espiritualidade dela, né? A religião dela. Eu não lembro muito bem agora, mas era um derivado uma vertente do candomblé, né? Eu não lembro qual, porque tem vários nomes, né? Várias denominações, e ela era do candomblé. E ela tinha muita evidência também, né? Um certo dia ela viu em cima de ela contou para mim, né? E para quem estava na hora também, né? Que ela estava andando pelo quintal da casa e lá no quintal da casa tinha um pé de pimenta, né? E nesse pé de pimenta, ela viu bem na folha em pé um ser que estava descalço, porém estava com um terno branco e um chapéu branco com a fita, do tamanho assim de um polegar, bem pequenininho ele, estava em cima da folha, e ele olhou para ela, tirou o chapéu e se curvou, né, cumprimentou ela. E como ela era adolescente, né, ela não sabia o que era aquilo, correu para perto do pai dela. E aí o pai dela disse que era eles eram espíritos que iam proteger ela, que ia cuidar dela, que ela não tivesse medo. E aí ela ficou mais tranquila, né? Então, depois eu comecei a não acreditar mais nos planos espirituais, comecei a ser ateu, né? E aí eu até falava assim para o pessoal: ah, gente, se vocês vai muito pela Bíblia, então se no lugar da Bíblia fosse um livro de Harry Potter, ia todo mundo pegar a vassoura para sair voando, né? Então eu fiquei um ateu realmente de uma forma inimaginável. Até que depois eu comecei a conversar com ele pessoalmente, né? E aí o que eu conversava com ele acontecia, só que na minha mente, sem falar com ninguém. Então aí foi onde eu tive a certeza. Não, a primeira vez tudo bem, então eu vou de novo. Na segunda, na terceira vez, não tem o que você argumentar, né? Você sabe que realmente tem uma força ali que está conversando e que está falando com você. Então aí foi onde eu comecei a minha jornada, né? Eu comecei indo do candomblé também, né? Já que minha mãe ia, né? Então depois eu fui atendido por um espírito no candomblé, e cheguei lá, ele falou para mim assim, tinha uma pessoa, né, que ela ficava me perseguindo no trabalho, né? Então eu falei para ele dessa pessoa, e aí ele falou assim: não se preocupa não, meu filho, qualquer coisa a gente fecha aquele restaurante. E aí foi onde eu tomei aquele impacto, né, que é uma coisa muito negativa. E aí eu fiquei pensando, se eu concordar, o que vai acontecer? Muitos pais de família vão perder seus empregos, a mulher que suou tanto para ter o restaurante dela, eu que já tive um pequeno restaurante, e outros empresários que possam estar vendo também, sabe como é difícil você ter um restaurante, né? Como é trabalhoso você lidar com o público e com os funcionários. Então, todo esse karma ia para minhas costas, porque eu ia estar concordando. Então, aí foi que eu vi que era necessário que aquele espírito me falasse aquilo para me ver qual é o meu lado. Eu não sou desse lado, eu sou do lado do bem. Então, o que foi que eu fiz? Eu me afastei daquela casa. E aí, depois eu aceitei na Igreja Batista, fiz parte um tempo, depois fui na Assembleia, depois fui na Igreja Universal, depois fui no Hospital Espiritual Maria Cláudia Martins, fui na parte espírita de Allan Kardec. Inclusive, na época que eu estava conhecendo o Wendel, a gente estava conversando lá, conversando do meu canal, né, lá no grupo do WhatsApp, eu estava até postando coisas lá que eu tinha acabado de dar entrada, né, da maçonaria, estava fazendo parte da maçonaria. E aí depois, né, com o tempo, foi que eu, antes de entrar realmente na maçonaria, né, antes de fazer parte realmente, eu conheci o Vale do Amanhecer, né, e aí foi onde eu vi que o Vale do Amanhecer, né, da médium Tia Neiva, é aonde é o meu lugar, é onde é para mim estar, né. E aí eles, o presidente de lá do templo que eu faço parte, né, ele me falou para escolher ou a maçonaria ou lá. Mas assim, ele disse: você pode ficar lá e aqui. A gente pode tudo, mas nem tudo a gente deve, né? Então, aqui tem uma quantidade de energia e lá tem outra. Você pode ficar nas duas, mas o bom é que você escolha uma para que não tenha um cruzamento de corrente, porque isso pode prejudicar você. Tem uma possibilidade. Né? Até porque cada um tem um nível tem um certo aprendizado diferente, né?
Então aí vai dar choque, né? Então é bom que você foque, né, se concentre em uma e depois você veja se você quer ficar nela, se você quer ir para outra. E aí eu escolhi ficar lá, né? E hoje eu faço parte de lá do Vale do Amanhecer há mais ou menos uns 5 anos e meio. A minha graduação lá é de trino, eu sou um trino, e também sou instrutor, né? Eu dou aulas, ajudo, né, com o grupo de instrutores a dar aula no domingo. No domingo pela manhã, às 10 horas, a gente começa a dar as aulas para quem vai decidir fazer parte da casa, né? E é muito interessante lá, um lugar de muita humildade, né, onde você aprende muito. Só lembrando que em todo lugar, né, sempre vai ter aquelas pessoas que são ruins, né, aquelas, porque todos estamos em aprendizado, né? Então, todo lugar tem pessoas que vai falar bem de você, que vai falar mal de você, que vai falar porque você está de sandália, que vai falar porque você está bem vestido, mal vestido, né? Então, você tem que ir para um lugar para procurar Deus, né? Essa é a intenção, né? Porque se você for para olhar o que o povo fala, você não vai ficar em canto nenhum, né? E também não vai ter provavelmente nenhum aprendizado, porque tudo precisa de uma base, né? Você precisa pesquisar, né? Você precisa entender que Deus existe e você precisa também começar a buscar ele, que é como ele diz na Bíblia, né? Você tem que buscar ele para poder você achar, né? Você tem que procurar. É isso Então, aí, né? essa é um pouco da minha história. Isso, mas você não falou a história das habilidades que você desenvolveu e como você conseguiu chegar a 100 mil de audiência. Em quanto tempo o seu canal, você falou que tinha 100 mil de inscritos, né? No Facebook, você falou? Isso. É porque, assim, lá no canal do Facebook, eu tenho muitos inscritos, né? Tenho uns 100 mil inscritos, mas, assim, são vídeos de coisas que eu acho interessante para mim e eu reposto lá, né? Então, as pessoas que têm a mesma linha de pensamento entram no canal e se inscrevem, né? Que gosta Certo. também, né? Mas, assim, nesse canal do Facebook tem poucos vídeos comigo, né? Tem mais vídeos que eu acho interessante e posto lá. Agora, a minha habilidade, né, que eu comecei eu já tinha, na verdade, né, mas lá no Vale do Amanhecer foi onde ficou mais firme, né, foi onde se concretizou mais, né, até porque tudo que você, tem um instrutor de lá que falou, né, também, eu não vou falar o nome dele, né, para preservar, mas ele fala assim, né, que é uma coisa que é verdade, tudo que a gente começa a usar, né, fica mais, é, fica mais fácil, né? Você vai aprendendo mais a dominar aquela técnica. E o que você não usa, né, é perdido, é esquecido, né? É como a teoria do sótão, né? Tudo que a gente aprende e usa com frequência fica ali, sempre ativo, fácil. O que a gente não usa, o cérebro ele deixa guardado num canto, arquivado, para caso você precisar, né? Então, as minhas habilidades que eu já tinha, né, de ver alguns irmãos, né? Mas assim, a minha habilidade eu não via toda hora, né? Não vejo assim toda hora, todo lugar que você olha, você vê, né? Até porque um dos mentores da casa, ele me falou o seguinte, que isso é um começo, né? Você precisa começar vendo os irmãozinhos bons, os bonitos, né? Os mentores de luz, e depois você precisa entender que também existem mentores ruins, né? Mentores que são deformados, né? Que às vezes ele está aqui, mas a cauda dele está a quilômetros de distância, né? Então você precisa ter um preparamento para poder você ver eles, porque senão você entra em choque e você pode até desencarnar do susto e do medo que você vai ter, né? Então tudo é um preparo, né? Que eles estão fazendo comigo para que eu comece a ver, a ouvir, inclusive, a minha mãe, né, que ela desencarnou há uns 2 anos e meio, mais ou menos, quando ela desencarnou, um dos mentores, quando ela ia desencarnar, um dos mentores veio e falou comigo. Eu estava dormindo e ele falou assim para mim, como do mesmo jeito que eu estou falando com o senhor, falou assim para mim, olhe, ela quer partir, ela não quer ficar mais aqui, ela está cansada, ela quer ir embora. E aí eu falei, que Deus faça o melhor. Ele é o Pai, ele é quem sabe o que deve fazer.
eu não posso dizer aqui o que eu quero, nem que seja feita a minha vontade, tudo é a vontade do Pai. Então aí foi onde ela desencarnou, eles acharam melhor que ela desencarnasse. Então, esse é um dos dons, né, de falar, né, você entrar na frequência, mas tudo isso é mais fácil de acontecer, porque você vai se voltando para a luz novamente, né, você vai se aproximando, né, é como se tivesse a luz aqui e a escuridão aqui, e você aqui no meio. Então, a partir do momento que você vai fazendo coisas boas, ajudando as pessoas, né, ajudando, cuidando dos animais, você vai se aproximando cada vez mais da luz. Então, essa proximidade vai trazendo os dons, né? Que tudo isso a gente já tinha antes, né? Devido a tanta desobediência e algumas coisas, a gente vai perdendo. E agora, quando você vai se voltando, você vai voltando a ter esses, por assim dizer, né, essa mediunidade, né? Inclusive, teve até um fato, né, que foi bem interessante, que lá no Vale do Amanhecer tem um evento chamado Troca de Rosas, que lá tem os médiuns que incorporam, né, e tem os médiuns doutrinadores, que tem os que têm a mediunidade da fala. Né? A mediunidade de incorporação, todo mundo já sabe como funciona, né? Mas a mediunidade do doutrinador é uma mediunidade nova, que a tia Neiva, ela trouxe para esse plano, que não tinha. Então, o médium doutrinador é aquele médium que tem, que fala as palavras de fácil entendimento, que conversa bem, né, que tem aquela, como dizem no ditário, no ditado popular, né, tem aquela conversa de derrubar um avião, né? Então ele conversa bem e fala bem. Esse é o médium doutrinador. Então, quando a médium de incorporação, que era minha esposa, eu estava falando com ela, né? Ela estava incorporada com uma das mentoras dela, no trabalho de Tronos, que é realizado lá. Então ela falou para mim assim: tem alguém hoje que vai conseguir ver a mentora que tanto queria. Aí eu já fiquei antenado, né? Aí eu disse: opa, vai tá certo. E aí quando começou esse evento, né, de troca de rosas, esse evento de troca de rosas, né, você fica com uma rosa, né, você mentaliza Senhor Jesus, mentaliza Deus Pai e energiza ela, né, com muito carinho e com muito amor. E a mesma intensidade, a sua mentora, ela vai incorporar no médio de incorporação, vai conversar com você um pouco e ela vai te dar a rosa que ela também energizou. Você dá uma rosa para ela e pega a rosa dela. E aí a rosa que você pegou dela vem com toda a energia dos planos espirituais, que ela energizou e desejou muita coisa boa para você. E aí, quando minha esposa incorporou, eu vi por trás dela a princesa, né, que é a minha mentora. O nome dela é Princesa Janaína. Né, então, ela incorporou e ficou por trás da minha esposa e eu vi nitidamente ela em imagem translúcida. Foi um evento muito interessante, muito importante para mim. Mas, assim, essa não foi a primeira vez que eu já vi, sabe? Já vi várias e várias vezes. Inclusive, lá no templo também, já vi muita coisa também, né? Teve um fato bem interessante também, que a gente tem uma gata aqui em casa, uma gata branca, que ela não gosta de que pegue ela e agarre, dê cheiro, sabe? Aí a gente faz muito isso. E aí teve um certo momento que a gente faz as preces aqui, quem é do Vale do Amanhecer faz 3 preces, uma de meio-dia, uma de 3 horas e uma às 8 da noite. E quando eu fui fazer uma dessas preces, se eu não me engano, a das 8 da noite, eu vi ela, né, a alma, o espírito dessa gata, tinha mais ou menos uns 3 metros de altura, era bastante alta, 3 metros e meio, e ela falou assim para mim, ela disse: olhe, eu sei que vocês me amam. Eu fiquei pasmo, né, com aquela visão. Ela disse: eu sei que vocês me amam e gostam muito de mim, mas não me abrace tanto assim não, porque é de mim mesmo, eu não gosto de aperto, eu não gosto desses abraços assim, tanto assim. Um pouquinho até ainda vai. Aí eu fiquei sem saber o que falar, né? Fiquei ali, e depois aquela imagem sumiu e foi bem interessante também. Mas já vi muitas outras coisas também, quando a gente era mais adolescente, mais criança, já aconteceu muita coisa, muito fato mediúnico também.
Tem um também que eu vou citar agora, que eu e alguns amigos, a gente estava na frente da minha casa, a gente estava fazendo ali um jogo de espíritos, né? Antes de eu fazer parte de algumas religiões, né? Quando eu era meio neutro. A gente começou a fazer essa brincadeira e aí começou a juntar um monte de formiga de asa em cima na lâmpada. E a gente fazia pergunta ao espírito, ele respondia, falava, aquela brincadeira toda, né? Só que a gente tinha um protocolo que tinha que seguir da brincadeira para que tudo corresse bem, né? E a gente seguiu o protocolo. E aí começou a juntar um montão de formiga de asa, um montão, uma coisa sobrenatural. E aí a gente pisava, matava um montão dessas formigas, caía de bolo assim no chão. E aí a gente depois, né, já ficou assustado, né? Então vamos acabar a brincadeira, vamos seguir no protocolo. Acabou a brincadeira. Depois que a gente acabou, todas as formigas de asa foram embora, não ficou nenhuma, só as que a gente tinha matado no chão, né? Então, assim, tem uma grande gama de coisas que já aconteceram já comigo, né, ao meu redor, conversando com outras pessoas e jogando também. Teve outras vezes que a gente jogou também. Beleza. Aqui o Ender, tá vendo o Ender aí? Tá pedindo, tá falando você falar sobre, conte aquela sua experiência com ser translúcido. Lembra? Sim, foi essa que Você eu acabei de falar, do falou evento de você? troca de rosas. Hum, Foi essa, do evento de troca de rosas. É bem hum. interessante porque, assim, lá no Vale do Amanhecer, você tem, assim, tudo é merecimento, né? A gente fala lá que tudo é merecimento. Então, eu sou casado, né? E a minha esposa, ela é uma médium de incorporação. Então, eu recebo bastante aqui em casa a mentora dela, né? Ela incorpora aqui, mas lá é interessante que a gente recebe a instrução de que a gente não pode chamar, porque tem uma chamada específica para poder o mentor vir e incorporar, mas a gente não pode chamar. Ele tem que vir voluntariamente, porque assim como a gente tem os nossos afazeres, eles também têm os deles lá. E se a gente chamar na hora que ele estiver ocupado, ele pode vir e dizer, olha, eu estou ocupado, não posso. Então, quando ele terminar os afazeres dele, se ele puder vir para conversar um pouco, ele vem. Então, geralmente, quando ela termina os afazeres, né, a mentora da minha esposa, ela vem, a gente conversa, eu tiro muitas dúvidas com ela sobre os planos espirituais, ela também tira algumas dúvidas comigo, né, para aprender, porque assim, como ela é uma preta velha, ela vem na roupagem de uma preta velha, ela me fala que na vida que ela teve aqui de escravo, ela nem entrava na casa, ela só ficava lá. Então, ela não sabe nem o que é luz elétrica, né? Então eu vou conversando com ela, vou explicando aquela troca de informações, né? Ela aprende um pouco e eu aprendo um pouco de lá, né? Então eu já falei para ela, perguntei para ela sobre formas, né, de como se conduzir lá nos planos espirituais. Ela disse que lá tem um jeito, né? Aqui a gente se locomove através de bicicleta, né? De carro, que carinhosamente eles chamam de perna de borracha, né? Os carros. E lá não, lá é diferente porque lá eles se movem na velocidade do pensamento. É como se fosse uma espécie de teletransporte. Ele mentaliza o lugar que quer ir e aparece lá. Mentaliza, é tudo através da mente, né? Por isso ela fala bastante para mim aprender a controlar os meus pensamentos, né? Tem que aprender a controlar os pensamentos, não pensar, não ficar pensando bobagem, nem em doença, nem em morte, porque todo mundo tem uma doença terminal chamada tempo. E quando chegar o tempo, todos vamos sair dessa carne e vamos para onde é o nosso lugar da nossa frequência, né? O lugar que a gente procurou fazer parte. Se a gente fizer muita coisa ruim, a gente vai para um lugar inferior, que é o que muita gente fala de inferno, né? É um degrau inferior. Se a gente tiver meio termo, a gente pode até voltar para cá, para esse plano. Mas se a gente fizer muita coisa boa, a gente vai para um degrau maior, né, um lugar melhor, onde é chamado, onde muita gente chama de céu, né? Ela disse que a gente nunca para de evoluir, que a gente veja os planos espirituais como se fosse uma escada, né, com vários degraus, e você vai subindo degrau a degrau. Dependendo do seu comportamento, você pode fazer feito o Senhor Jesus, pular vários degraus e logo lá para o topo, né? Tudo depende da gente, né? Tudo depende da gente.
da nossa frequência vibratória. É isso mesmo. Você vê que essa informação vem mais atrás, né? Hoje já mudou tudo, né? Hoje nós já estamos buscando conhecimento, prolongamento da vida ou vida eterna, né? Dos dimensionais principalmente, né? Entender, Isso. né? Dimensional. Tudo bem, eu acho que você já fez o resumo das suas habilidades. Ou você tem mais alguma habilidade que marcou muita no seu canal? Como você teve 100 mil inscritos no nosso canal, você tinha muito contato com muita gente, muitas habilidades, conhecimento diferente. E o que você pode falar para nós? Quando você tinha esse canal, o que mais te tocou, tá, na escala evolutiva sua? Assim, esse canal, né, dos 100 mil inscritos, ele era um ótimo canal, né? Uma das partes da minha infância que ficou bem gravada era que quando eu estava atrás da minha casa tinha como se fossem uns matos, né? Há muito tempo atrás, né? Há mais de 35 anos atrás, quando eu tinha uns 8 anos, que hoje eu tenho 43, né? Há muito tempo atrás, quando eu tinha uns 8 anos, eu vi uma luz também, uma luz muito forte, e ela passou bem devagar e eu chamava a minha mãe, né? Não sei se a voz saiu ou não. E aí, depois de um certo tempo, ela veio, né? Ela disse: eu escutei tu me chamar, uma voz baixa, tu estava me chamando? Aí eu disse: não, não, não foi nada não. Mas aí eu não sei, né? O que pode ter acontecido nesse tempo. Eu não sei se eu chamei ela na intuição, não sei se eu chamei ela verbalmente, né? Aí depois, quando ela chegou lá onde ela estava, lá na frente, conversando com os amigos dela, ela falou assim: eu acho que ele viu alguma coisa, porque ele está muito assustado. E dali para frente, eu comecei a filmar também. Nesse canal tinha muitos vídeos de OVNIs que eu via ao redor da minha casa. Inclusive, até o Wendel também viu vários desses vídeos, ele sabe, ele viu, ele estava lá no canal nessa época. Era muitos OVNIs que eu via passando sempre perto de mim, eu tirava foto, filmava. E, inclusive, teve até um que foi bem interessante, que já foi agora há pouco, né? Acho que no ano passado, ou foi esse ano ainda, não lembro. Foi uma foto bem interessante de uma nave que ela era azulada, era como se fosse de puro plasma, né? Eu não tenho mais essa foto, porque infelizmente eu perdi o celular há alguns dias e já estou com outro já, né? Graças a Deus ele me deu outro. E infelizmente essa foto foi embora também. Eu não sei se o Wendel tem até guardada. Depois eu vou até perguntar se o Wendel tem e para pedir para ele passar para o senhor, para que o senhor veja essa foto. Foi bem Ô, Wendel, interessante. Wendel, entra na live aí, Wendel, tá? Tomara, eu vou te convidar, ele está no chat aí, né? Então, tomara que ele entre na live. Até que ele entra, vamos aqui ler um É, pouquinho do chat aqui, né? Nós temos aqui, né, o Gabriel, dando uma boa noite, Messi e o convidado, né? O Gabriel, né? Nós temos a Gisele, né? Uma boa noite a todos, né? Nós temos a Adriana, né? Uma boa noite, né? Dando uma boa noite. Nós temos o Gabriel de novo. Ótima live. Ótima live a vocês, né? Quer dizer, né? Agora já entrou o Ender, né? Ele já disse aqui, né? Boa noite, José Celso, convidado, a todos os presentes na live. boa noite a todos aí, viu? Se você quiser ler, pode ler. Para você, pode. Se você quiser ler a live aí, pode ler, tá? Vou colocar aí, você pode ler a live para nós, tá? Até é bom. Ok? Aí, pode ler para nós. Teve também um fato bem interessante, né? Primeiro eu quero dizer que eu estou aberto, tá certo, a convites, né? Quem quiser me convidar para ir na sua live, para entrevistar, podcast também. Tinha muitas previsões, né? Nesse outro canal também. Muitas previsões, além dos vídeos de OVNIs, né? Tinha muitas previsões que eu fiz também, né? Inclusive da própria pandemia, né? Eu recebi a informação da pandemia, né? Eu estava em um lugar que
para quem é aqui de Recife conhece, né? Eu estava num bairro aqui chamado de Jaboatão. Depois eu apareci na praia de Boa Viagem, e ao longe eu vi como se uma bomba nuclear, essa bomba nuclear caísse lá em Jaboatão. E daqui da praia eu via essa bomba caindo e ela explodia e formava aquele cogumelo, né, que a gente chama de cogumelo, aquela parte de cima, né, da explosão nuclear, né. Então, essa onda de choque vinha destruindo e devastando tudo. Ou seja, ia morrer gente rico e gente pobre, né, porque a onda de choque vem destruindo tudo, né. E eu fiquei sabendo que eu ia me salvar dessa pandemia, porque quando eu estava vendo aquela onda de choque vindo, né, e eu estava lá pasmo olhando, que eu pensei o quê? Não tem o que fazer, né? Uma onda de choque dessa vai destruir tudo. Então, eu vou morrer também. E aí tinha um bueiro perto e alguém me puxava para esse bueiro e colocava a tampa de novo no bueiro. E aí eu me salvava, ficava naquela escuridão, mas eu não conseguia ver quem era. E a onda de choque passava, destruindo tudo. Então, isso foi bem antes da pandemia, né? E quando a pandemia começou, foi que me veio na cabeça que era sobre a pandemia, o que ia acontecer. Inclusive também eu queria deixar aqui bem registrado uma outra, não sei se vai acontecer ou se não vai, né? Mas assim, essa questão desse lançamento dessa nova moeda que está para ser lançada, né, do Brasil e outros países, né? É, eu vi uma dessas moedas, não sei se vai ser assim dessa forma que eu vou passar agora, mas já fica até registrado aqui. Uma dessas moedas que eu vi em sonho era uma cédula, e nessa cédula tinha aquela imagem de uma mulher que faz aquele tipo de ginástica olímpica com a fita, né, que ela fica rodando, né, fica rodando e a fita fica rodando ao redor e tal, vai mexendo com a fita. Então, essa moeda, eu não lembro o valor, parece que era nota de 5, era cédula de 5, ela tinha essa mulher, tinha o desenho dessa mulher, fazendo esse tipo de ginástica olímpica com uma fita, e a fita ficava dando voltas ao redor dela, assim. E, inclusive, pelo fato de ter essa pessoa da ginástica olímpica, tudo leva a crer que essas moedas vão ter desenhos de alguns que tenham tido aí medalha de ouro, né, nas Olimpíadas, e provavelmente essas moedas venham com a face, né, com o desenho dessas partes de Olimpíadas. Não sei se vai se concretizar, né? Porque pode ser que aconteça e pode ser que não aconteça, né? Toda previsão ela tem ali uma porcentagem, né, de acontecer, né? Então eu vou deixar essa previsão que eu vi já há um certo tempo e eu acho que essa é a hora de falar dela aqui porque já fica até registrado. Caso depois venha acontecer, aí o pessoal vai dizer: ah, Gledson lá do vídeo no canal previu essa moeda que ia ser assim, com eu não sei se é uma moeda nova daqui do Brasil ou se é essa moeda que vai ser lançada dos países, né? Que os Estados Unidos também não quer que lance, né? Porque aí ele vai perder ali, né? Um pouco da desvalorização da moeda dele, né? O dólar vai ser desvalorizado se for lançado, né? Certo. Então, o Gabriel Silva, né? Que legal que é esse convidado, né? Balconista, né? De armazém. É o nome, né, que o pessoal coloca, né? Estou adorando essa live também, né? O Wendel, né? É, boa noite, José Celso, Greidson, e que legal ver o Greidson, né? Beleza, né? Isso. Aí tem também a parte do Vale do Amanhecer, né? Queria explicar um pouco a todos e até acho interessante, né? Quem gosta de pesquisar, né? Eu acho interessante que vá conhecer. É um lugar muito bom, muito iluminado, né? Lá é como se fosse um hospital espiritual.
né? Você chega lá, diz o seu problema, né? E lá os mentores vão passar um tratamento para você, que é feito à base de passe com as mãos, né? E mantra, né? A energia que sai da nossa boca, né? Então, E pare- a gente faz tudo isso, né, para a pessoa, e aí, dependendo do merecimento dela, né, não é porque ela foi lá que ela vai conseguir tudo que ela quer, né? Tudo é merecimento, né? Você tem que estar merecendo. Não adianta, às vezes, dar um emprego para uma pessoa ganhar 100 mil reais se ela vai gastar tudo e não vai saber como utilizar, né? Porque além de investir, você tem que multiplicar, né, esse dinheiro e ajudar pessoas, né? Então, se você não tiver dentro desse padrão, é muito raro que você consiga aí, né? Você pode até conseguir de outras formas, né? Para que você fique preso à Matrix, né? Naquele círculo, né? De casa, trabalho, emprego, casa, trabalho, emprego. Aí eles dão tudo para que você continue ali preso, se atrasando, né? Na sua evolução. Mas a partir do momento que você desperta, né, para o amor verdadeiro, né, para cuidar dos seus irmãos, né, cuidar da sua família, que a família é onde está o seu maior teste, né? Todo mundo junto ali para se harmonizar e se reconciliar, né? Para que haja um aconselhamento ali das partes, né? Então é bem interessante o Vale do Amanhecer porque ensina muitas coisas, né? A base de lá é o amor, a humildade e a tolerância. Essa é a base. E eu acho que seja mais importante hoje em dia, né? Que a gente tem que aprender. Parece que lá também estuda sobre os amiguinhos das estrelas, né? Os extraterrestres, né? Lá também tem os mentores, né? Que são os antigos marcianos, né? Tem até um mantra lá que a gente canta, né? Que ele fala, né? Claramente, velhos marcianos ingressados no pronto socorro universal. Ou seja, eles estão prontos também, né? Para atender e ajudar no que puder, né? Esses antigos marcianos. Então eles estão sempre presentes lá, ajudando bastante. Lê essa mensagem aí, ó. O balconista de Mazenha. Grayson, aí tá para você. Se o senhor puder ler, porque esse meu óculos eu tenho que trocar já, sabe? Aí se o senhor puder ler para mim a pergunta. Grayson, qual é a diferença entre doutrina do Vale do Amanhecer e dos espíritos de cabecista? Pronto, uma pergunta muito interessante, né? Vamos lá. O Vale do Amanhecer, por isso que eu acho muito interessante o Vale do Amanhecer, porque o Vale do Amanhecer, ele tem um pouco do candomblé, é como se ele tem um pouco da parte espírita de Allan Kardec, ele tem um pouco da maçonaria, né? Quem faz parte de algumas religiões, quando você chega lá, você vai ver, opa, isso aqui era da religião que eu fazia parte. Então lá é da seguinte forma, tudo, só as partes boas de outras religiões, só as partes boas, né? Então todas essas partes boas, a tia Neiva recebeu todas as informações dos planos espirituais para juntar tudo e fazer essa parte, né, que a gente chama de que nós somos espiritualista cristãos, né? É uma doutrina espiritualista cristã. Então, essa é a diferença, né? É que o espiritismo, né, de Allan Kardec é só essa parte. Lá não, lá a gente tem também os pretos velhos, tem os médicos de cura, assim como o Dr. Bezerra de Menezes, doutora Cassandra e outros, né, que também trabalham nessa parte de cura. Lá é dividido em setores, né? Primeiro, assim que você chega, você vai ser atendido como se fosse pelo clínico geral, né? Vai fazer ali a triagem. Então, ali o preto velho vai conversar com você, já começar a tirar um pouco dessa carga, porque lá a gente fala da seguinte forma, que todos somos médiums, mas nem todos estão prontos para ser colhido como uma rosa, né? A rosa ela só pode ser colhida quando ela está toda desabrochada ali, no seu resplendor total.
Então, a gente vai, quando a gente está já nesse ponto, por onde a gente passa, essas energias negativas vê a gente. Então, o que é que elas fazem? Elas vão atrás da nossa luz, muitas vão para nos prejudicar e muitas vão e nos prejudicam até mesmo sem querer, né? Então, outros são aquelas cargas que outras pessoas jogam para você, às vezes querendo e às vezes sem querer, né? Uma inveja, um mal olhado. Então, tudo isso já é trabalhado lá, essa energia, para que ela vá saindo, vá se retirando da sua vida, para que as energias boas e puras de Deus, elas fiquem mais presentes em você. E aí, o que Deus mandar para você vai chegar com mais facilidade dentro do seu merecimento. Então, você passou no trono, recebeu ali o tratamento, aí vamos supor que você recebeu ali alguns trabalhos, né? Como o trabalho de cura, que é junto com os médicos de cura, você recebeu ali o trabalho de junção e indução, que são 2 trabalhos também, e o trabalho de linha de passe, que é um trabalho feito com os caboclos benditos, né? Então ali eles vão removendo essas energias e você sai de lá. Tenho certeza que todo mundo sai de lá melhor do que chegou. Ninguém sai pior do que chegou. E também é um lugar onde tem muitas curas, né? Tem vários tipos de curas lá. Inclusive eu mesmo fui curado de uma pressão alta que eu estava, muito forte. Quando eu cheguei lá, eu estava com uma pressão alta, altíssima, e gostei, né? Fiz parte, e com o tempo, né, fui trabalhando na casa, e meus mentores tiraram de mim essa pressão alta, né? Recebi informações do que fazer, como fazer, né? Seguir uma dieta, uma rotina de exercícios, coisas que eu não fazia. E aí a pressão alta foi embora, né? Então, essa é a diferença, né, do espírita de Allan Kardec para o Vale do Amanhecer. O Vale do Amanhecer é tudo junto, né? Várias religiões. É uma mistura. Beleza. O Ender também está te perguntando, Gleibson, fale sobre o avistamento, né? Parece que você já falou um pouco, né? O que é que você Isso. fala? O avistamento foi o seguinte, né? Geralmente, você está em casa ou em algum lugar, né? E eu sentia aquela vontade de ir lá fora. Sentia aquela vontade de ir lá fora e você vai. E aí é como se eles dissessem assim para você: olha, a gente está aqui, olha para aqui. E aí você olha, você filma. Inclusive teve até um outro vídeo também que eu filmei, que eu estava filmando aqui e o pontinho brilhoso, né? De repente ele piscou, né? E foi filmado e eu coloquei lá no vídeo: ó, gente, olha nesse minuto aqui, ó, que vocês vão ver o momento exato que essa luz pisca, né? E é uma piscada assim de mais ou menos, acho que rápida, né? Alguns segundos, mas dá para ver tranquilo, que não era uma luz comum. E aí esse canal, infelizmente, foi excluído, né? Mas o Wendel viu também muitos vídeos lá. E esse foi apenas um dos avistamentos, né? Teve um outro também, que foi uma nave vermelha, que estava lá no canal, eu filmei, estava na praia, se eu não me engano, nesse vídeo, estava na praia, estava eu e minha esposa, eu mostrei para ela, ela viu, fiquei filmando, né? E depois postei no canal. Teve uma outra também, que foi na praia também, que estava bem interessante. Tava vários raios apenas em um lugar focado no céu, né? Vários raios pequenos naquele lugar. E aí eu olhei, né, e vi. Aí eu já peguei o celular prontamente e filmei e disse: olha, né, falei para minha esposa e ela ficou olhando também. A gente achou bem interessante, né? E eu filmei e postei também. Mas assim, eu não sei, não posso afirmar porque também não faço regressão, né? Pode ser que eu tenha sido também abduzido, não sei, né? Mas assim, eu não sei porque eu não faço regressão e também, assim, eu não procuro fazer regressão, eu não gosto dessa parte de regressão. Porque, no meu ponto de vista, né, eu acho que se a gente esqueceu é porque não é para lembrar. É como, por exemplo, uma questão de uma dívida que você possa ter feito com alguém. Um exemplo, uma dívida astral, né? Vamos ver, vamos supor que em outra vida eu tenha espancado e matado uma pessoa, e aí eu venho para esse plano e eu não me lembro mais dessa dívida. Mas a partir do momento que eu faço uma regressão e eu me recordo
do que eu fiz em outra vida, eu posso ser cobrado por essa dívida, porque aí eu já me lembro. Então, isso vai contra os meus princípios, essa parte de regressão. Então, por isso eu procuro não fazer. Eu acho que, a partir do momento que esses seres quiserem que a gente lembre, né, da regressão, que a gente lembre do que aconteceu, né, da abdução, eles vão permitir e a gente vai lembrar. Né, mas eu acho que tudo no seu tempo, né, futuramente. Agora eu acho que não. Beleza. O Ender, a gente está perguntando, você falar sobre ufologia, é a sua visão. A minha visão da ufologia é como tem a parte, né, que a gente conhece, né, que é a parte que a gente vê os OVNIs e tal, né, que a gente tem aí as classificações, né, de primeiro, segundo, terceiro grau e assim vai, né. Acredito, porque eu já vi, né, já aconteceu comigo, já fotografei, mas também tem aqueles casos em que vários pesquisadores falam também, né, da engenharia reversa, né, de algumas naves que caem, né, elas são desmontadas, né, os engenheiros, nossos engenheiros vão lá, começam a montar novamente, né, e tentar fazer com que ela funcione, né, e aí muita gente também vê essas naves também, acha que às vezes tem um ser ali, né, dimensional ou de outro planeta, de outro círculo espiritual, mas aí às vezes é apenas a gente mesmo que está lá, né, que fez a engenharia reversa e se apoderou daquela tecnologia, né? E às vezes também por um voto de confiança, né? Às vezes por um pacto, olha, eu te dou essa tecnologia e você me dá isso, né? Você permite que eu leve alguém para fazer pesquisa, uma análise, né? Que é o que acontece, né? O que mais tem relatado, né? Muitos são abduzidos e aí depois nessas abduções é coletado, né, sangue, pele, algumas amostras, né? E em troca disso, provavelmente aí pode ser dado uma tecnologia como essas do celular que a gente tem hoje em dia, né? Porque todo mundo concorda que foi uma evolução tecnológica muito rápida, né? Todo mundo concorda nisso, né? Em pouquíssimo tempo a gente teve uma evolução muito grande nessa parte tecnológica, mas faltou um pouco da evolução na parte de amor ao próximo, né? A gente tem que evoluir em todos os níveis para que haja um equilíbrio, né? Então essa é a minha visão, né? Eu acredito, né? E também tem muitos casos de pessoas que mentem, dizem que viu, que aconteceu, né? Mas tem aquelas que falam a verdade, né? Beleza. JF, boa noite para todos, né? Gleison, a sua aura é muito boa para conversar com os bioplasmas, né? Eles estão observando você, tá ok? Esse JF é um misterioso ainda, tá? Não sei quem é que está no nosso canal há uns 3, 4 meses, tá ok? Ele falou que eu Tá conheço certo. ele, tá ok? Tá ok? Tá certo. Eu gosto, né, bastante desse tema, dessa temática, né, de conversar sobre esses assuntos, né? São assuntos que me prendem bastante, eu pesquiso bastante, né? E estou aberto aí a convites, né? Quem quiser me convidar também, pode falar aqui com o nosso irmão aqui do canal, que ele vai passar para mim. E tem o meu canal, né? Podem ir lá no meu canal, mandar e-mail para mim também. Tem um grupo no WhatsApp também, podem entrar lá, falar comigo, tá certo? E é muito bom, né, a Beleza. gente falar de tudo que a gente gosta, né, do assunto que a gente gosta, né? Beleza. A Iodinha, né? Boa noite, né? Novo, Por que aqui o conteúdo é bem interessante, né? Tá falando, você sabe que eu fugi da escola, né? Então, às vezes, a concordância não... Tá dando para É ver, né? interessante. Beleza? É bom a Obrigado. gente
É bom que o pessoal esteja gostando, achando o conteúdo bem interessante, né? É, E é como eu falei, né? É bem interessante que vão conhecer o Vale do Amanhecer. Inclusive, até eu convido o senhor, né? Para. Geralmente existe um Vale do Amanhecer perto de você, né? É só você colocar no Google Vale do Amanhecer. Geralmente tem o nome Vale do Amanhecer, mas primeiro vem o nome do ministro que cuida daquela casa. Por exemplo, o templo que eu faço parte, vamos supor que tenha um templo chamado aqui Nerano, né? O ministro é Nerano. Mais Amanhecer, aí fica Nerano do Amanhecer, né? Esse não é o templo que eu faço parte, né? É apenas uma ideia para que vocês entendam, né? Amanhecer, do Vale do Amanhecer, mais o nome do ministro de Deus que cuida daquela casa, que o nome do ministro seria Nerano. Então, Nerano do Amanhecer, tá certo? E quem cuida de todas essas casas é o pai Seta Branca. É um mentor, né, que em um encarne ele foi conhecido como esse índio, pai Seta Branca. Tem vários vídeos, né, no YouTube falando do pai Seta Branca. Quem quiser conhecer sobre o pai Seta Branca é só colocar no YouTube. Vale do Amanhecer, pai Seta Branca, e aí vai ter muita coisa. Ele cuida do Vale do Amanhecer junto com um outro espírito chamado Mãe Yara. Essa Mãe Yara, ela foi treinada, né, durante um certo tempo para poder vir nessa missão que a gente está aqui agora, né, desenvolvendo na Terra, né? Então, o pai Seta Branca e a Mãe Yara cuidam de todas as casas e cada casa tem um espírito que cuida, que é um ministro de Deus, tá certo? Então, é um beleza. lugar muito interessante, muito iluminado, muito amor é emanado dessas casas. É muito interessante mesmo. Só indo lá para conhecer. Fica o meu convite a todos. A Maria de Lourdes, né, Ribeiro, boa noite a todos. Como é que tá, Maria? Você está tudo bem? Aqui, ô Gleison, nós conversamos faz uns 2 dias atrás, para mim conhecer você, que eu nunca te vi, né? E todas as pessoas que vão fazer canal, fazer live no nosso canal, eu sempre faço um convite para a gente bater um papo antes, né? Só não fica, Sim, como você não conhece o trabalho da pessoa, né? A pessoa fica difícil, os dois lados, né? Você fazer entrevista, né? Passar conhecimento de cada um. Aí eu fiz um treinamento, nós fizemos um treinamento rapidinho, né? Depois da live, acho que foi na quarta, foi na segunda, foi na segunda ou terça-feira, uma coisa assim, né? Você viu como usar tecnologicamente através do portal Ratanabá. Guanabara. E você quer falar um pouco como foi a sua experiência? Foi rapidinho, pessoal. Como foi essa experiência nova que você não conhecia? Você mesmo conversar com você também e conversar com o nosso líder, né? Que é o Emanuel. Você teve também comunicação com o Emanuel, da Ratanabá. Você deseja falar alguma coisa desse treinamento ou não quer falar? Você que sabe. Sim, sim. Foi muito interessante, né? Indo lá na cidade, né? Que fica em projeção astral, né? Indo lá nessa cidade que fica no Projeção Amazonas, mental, né? É mental, que é o mental, vivo, tá? mental. Tá. E foi bem interessante porque eu não conhecia Jesus por esse nome de Emmanuel. Para mim foi a primeira vez que eu ouvi falar, né? Então fui lá com ele. Todo o tempo eu não sabia quem era, né? Vi apenas o corpo iluminado. Não tomou forma. Depois de muito tempo que eu fui lá com ele, que entrei em uma pirâmide que estava lá ao fundo, né? Ao lado eu vi algumas naves, naves alienígenas em formato circular, e tinha também algumas de outros formatos, né? Em formato de pirâmide, e uma em outro formato lá bem diferente que eu nunca vi, né? Então eu entrei nessa pirâmide lá com o Emmanuel, e depois de um certo tempo conversei um pouco com ele e ele me deu um presente, né? Um presente que tem um formato bem diferente, que ele disse que esse presente era para ampliar as minhas forças e a aumentar minhas forças em todos os sentidos, né? Força espiritual, força física,
né? Tudo meu, todos os meus dons iam ser amplificados, né? Então foi bem interessante ter recebido esse presente do Emmanuel. Depois que eu recebi o presente, né? Já quando estava voltando, ele tomou forma, né? Era moreno, com cabelo preto aqui no ombro, né? Uma barba um pouco assim, né? Uma barba um pouco, né? E aí eu perguntei até ao meu amado irmão, né? Perguntei quem era esse Emmanuel. E aí ele me falou que era o Jesus. E aí eu fiquei pasmo, porque eu andei de Manuel, lado dele, fui olha o com ele para dentro nome. da pirâmide e não sabia quem era. Vim saber depois. Não foi isso, meu irmão? Isso. O Emanuel, tá? Não, Emmanuel é um espírito que o centro espírita conhece muito. Aí o Emanuel, que é o mesmo JC, né? Jesus Cristo, né? Tá Eu ok? não conhecia por esse nome. Foi a primeira vez que eu ouvi assim falar. Eu já ouvi vários outros, né? Yeshua, né? Uhum. Vários outros, mas não esse do Emmanuel. É, Interessante. uhum. Ele tá junto com a gente, tá? Agora, tá? Quando a gente vai em Ratanabá, quem tá com coração puro, que entra lá, né? Ele que tá recebendo agora, ele tá junto. Como a gente tava junto com ele lá, nós estávamos juntos lá em Israel, né? Que eles passam para mim, hoje nós estamos juntos, né? Através do portal Ratanabá, tá ok? E foi um treinamento rapidinho, uns 10, 15 minutos, não foi? Foi rápido, não é isso? Foi bem breve. Uhum. E depois nós fazemos outro treinamento para ter mais um tempo. Um bom treinamento dura mais ou menos 40, 50 minutos por aí, tá? Ou até uma hora, ok? Certo. Uhum. Beleza. Tem mais alguma coisa a falar sobre o Ratanabá? As experiências suas? Eu gostei bastante, né? Vi uma cidade tecnológica, né? Bastante avançada. Muitos prédios muito altos, de formas diferentes, né? Do que a gente está acostumado a ver. É uma experiência bem inusitada, bem diferente, né? Gostei bastante. Com Você certeza, chegou a conseguir. com certeza eu acho que eu vou voltar lá, sim. A hora que você quiser, nós Vou lá em fazemos o projeção treinamento. astral para ver. Aqui você também viu como é que várias raças convivendo ali, né? Tudo em harmonia, não é isso? As Isso. ruas, os carros voadores, né? Tudo, né? Sim, todos em harmonia, um ajuda o outro. É o que a gente, Vamos assim, ensina. É o que a gente ensina no Vale do Amanhecer, né? Que fiquem todos unidos, que se ajudem, né? Que todos, aquele que tem um pouco mais, ajude o outro que tem um pouco menos, né? E que não é só a questão de você ajudar com muito, eu vou fazer uma panela gigante de feijão, não, basta você ter ali aquele pouquinho na sua casa, você faz uma quentinha, né, ou duas. Se todo mundo fizesse isso, né, todo mundo que tem a sua casa, tem a sua feira, fizesse duas quentinhas, não vai diminuir, não vai lhe deixar mais pobre, né? Então acho que não existiria esse negócio de fome, né? Não existiria. Então é isso que a gente ensina lá, é o amor, a humildade, a tolerância. Não é só também com dinheiro, às vezes é com conhecimento, né? Vamos supor que eu seja um advogado e eu vejo que tem uma pessoa que não entende muito bem de lei, né? Então eu posso até fazer algum trabalho advocatício, né? Fazer tudo que eu puder por ela sem cobrar nada, né? Eu acho que a evolução está nessa questão, né? Nessa questão. É você passar ainda que você seja um diretor, né? Um dono de uma empresa, você passar ali pelo faxineiro, né? E você dar um bom dia, né? Perguntar como é que a pessoa está, se ela está bem, como é que está a família dela, né? Isso aí muda todo o rumo, né? Toda a vida de uma pessoa, né? E também queria dizer também que a gente não deve cobrar muito, né? A gente tem que ser maleável para que Deus seja maleável com a gente, né? É como Jesus disse, né? Que a gente não deve julgar para não ser julgado, né? Então a gente sendo maleável, tendo paciência, né? Aquela pessoa que pisou no nosso pé, é difícil, não é fácil, né? Mas aquela pessoa que pisou no nosso pé, a gente perdoa, né? Perdoar infinitamente, né? Que foi isso que Jesus quis dizer, né? Quantas vezes a gente deve perdoar? 70 vezes 7, né? Então ele quis dizer que a gente tem que perdoar para sempre, né? Para que a gente seja perdoado também, porque a gente não foi santo, né? Então a gente errou muito, né? No começo da nossa caminhada. Então é perdoando o que se é perdoado, é amando o que se é amado.
Né? Então, eu queria deixar essas palavras. Beleza, obrigado. Aqui a Maria da Luz, né? Que experiência interessante, né? Ela está falando aí. Beleza? Nós agora vamos para as considerações finais. Tá? Já tem passou de 1 hora, tá? O que você tem a falar nas considerações finais? É como eu estou falando, né? A questão de você amar o próximo, né? Acho que a evolução necessária vem dessa parte de amar o próximo, né? Como a si mesmo. Não faça com os outros aquilo que você não quer que faça com você, né? Respeitar as religiões, os gostos de cada um. Cada um vem aqui na sua frequência vibratória, né? Então, cada um vai evoluir, só que no seu tempo, né? E a gente tem que ter aí muita calma, muita paciência, muito amor, muita humildade, muita tolerância e ajudar todos aqueles que a gente puder ajudar, que estiver no nosso caminho. É isso aí, amigo. Como é que chama? Idelson Robeiro, né? Iberson. É duro, né? É duro, né? Boa Sim. noite. Boa noite, acompanhando aqui um pouco, né? Estou acompanhando aqui um pouco. Boa noite, né? Iberson, né? Beleza? Aqui, se você quiser, a gente pode. Eu estava precisando conversar com você fora. Ao terminar a live, você continua aí? Você pode continuar mais um minuto aí? Posso, tá? Com certeza. Então tá. Beleza? Então, pessoal. Beleza. Obrigado, Greibson. Obrigado. Obrigado quem participou do site. Obrigado a todos. E amanhã tem mais live. Acho que às 20 horas. Eu que agradeço. Eu devo falar amanhã, muito pelo né, o resumo da live. Tá certo? Eu agradeço muito pelo convite e que essa você seja a primeira de muitas tudo. vezes, né? Que a gente possa estar fazendo aí uma live conversando. Tá certo? Pois é. Uhum. Fala o seu novo canal, o seu canal. Então, o meu canal, Caminho Iluminado que Leva a Deus, né? Peço já a todos que vão se inscrevendo lá, tá na descrição desse vídeo, tá certo? O meu novo canal é o seguinte, né? Eu vou estar falando lá várias ações que você pode praticar para que você fique cada vez mais iluminado e para que você esteja cada vez mais perto de Deus, tá certo? Inclusive tem até outros projetos que vêm por aí, né, que a gente não deve estar falando, né, porque a gente nunca sabe quem vai emanar energia boa e quem vai emanar energia ruim. Então, se ninguém sabe, ninguém vai emanar nenhum tipo de energia, né? A probabilidade de acontecer é maior. Mas tem outros projetos também chegando no canal. Peço a todos que vão se inscrevendo e a base do meu canal é isso, né? Alguns conhecimentos, né, que eu adquiri junto aos mentores da Casa do Vale do Amanhecer e de outras religiões, que vai nos deixar cada vez mais perto de Deus, tá certo? Então fiquem à vontade para se inscrever no canal. Beleza, amigo. Gleidson, obrigado. Uma boa noite. Boa noite quem participou do chat. Boa noite quem está fazendo joinha, né? Faz o joinha, né, pessoal? Senão a internet não beleza? Então, boa noite a todos que vão divulgar nossa live, né? Boa noite quem vai ver depois, né? Que já está em casa, tomou seu banhozinho, agora vê a live, deu no início da live, então os vídeos continuam, né, pessoal? Nós estamos com 1 ano e 9 meses. Nós já temos mais de mais de 620 lives, tá? Beleza? Então, uma boa noite a todos.